Em 1993, a família de Raymond Moody fez algo que ele jamais imaginaria. Uma atitude que mudaria o curso de sua vida para sempre. Eles o internaram em um hospital psiquiátrico. O homem que cunhou o termo experiência de quase-morte. O pesquisador que revolucionou a nossa compreensão da morte. O autor de um dos livros mais vendidos sobre o além. Trancado em uma instituição mental. Por quê? Porque ele tinha ido longe demais. Tinha descoberto algo que não deveria ter descoberto. Tinha encontrado uma forma de se comunicar com os mortos. E isso assustou as pessoas erradas. Você está prestes a ouvir o que Raymond Moody não podia revelar publicamente por quase 50 anos. As descobertas que quase destruíram sua carreira, sua reputação e sua sanidade, e os 7 motivos que finalmente provam, além de qualquer dúvida razoável, que a alma transcende o corpo físico. Mas antes de chegarmos lá, preciso te contar como tudo começou. Na primavera de 1965, um jovem Raymond Moody estava em seu 2º ano de filosofia, na Universidade da Virgínia. Seu professor pediu que ele lesse A República de Platão. E foi ali, nas páginas daquele texto antigo, que Moody encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. O mito de a história de um guerreiro grego, que foi dado como morto em batalha. Permaneceu morto por dias e depois acordou. Com memórias vívidas de uma jornada no além, descreveu ter deixado seu corpo, ter viajado através de um reino de luz, ter encontrado almas de pessoas falecidas e ter aprendido verdades profundas sobre a natureza da existência. Moody ficou fascinado. Isso era mitologia ou algo mais. Poucos meses depois, algo aconteceu que transformou sua curiosidade acadêmica em obsessão. Um amigo de faculdade chamado George Ritchie contou a Moody sobre uma experiência que teve aos 20 anos. Ritchie havia sido declarado morto por 9 minutos. E durante esses 9 minutos, ele alegava ter viajado para outro lugar, outro reino, outra dimensão. Ele descreveu ter deixado seu corpo, ter visto os médicos trabalhando para ressuscitá-lo, ter viajado através de uma escuridão e ter emergido em uma luz indescritível. Uma luz que não era apenas brilhante, mas amorosa, consciente, viva. Moody ouviu cada palavra, com atenção absoluta. Isso era notavelmente similar ao que Platão havia descrito 2.500 anos antes. Como era possível? Nos anos seguintes, Moody começou a coletar mais histórias, primeiro discretamente, depois sistematicamente. Ele conversou com dezenas, depois centenas de pessoas que haviam passado por experiências similares e descobriu um padrão impressionante. Pessoas de diferentes idades, diferentes religiões, diferentes culturas, diferentes partes do mundo. Todas descreviam elementos extraordinariamente similares. A sensação de deixar o corpo, o túnel escuro, a luz brilhante, encontros com falecidos, uma revisão panorâmica da vida e uma transformação profunda após retornar. Em 1975, Moody publicou suas descobertas em um livro chamado Vida Depois da Vida e cunhou um termo que entraria para o vocabulário da humanidade, experiência de quase-morte, EQM. O livro vendeu mais de 13 milhões de cópias. E Raymond Moody se tornou a autoridade mundial no assunto. Mas o que poucas pessoas sabem é o que aconteceu depois. Os colegas de Moody começaram a atacá-lo. Cientistas respeitados diziam que ele estava cometendo fraude acadêmica, que suas pesquisas eram pseudociência, que ele estava enganando o público.
O psicólogo Barry Bierstein escreveu que as evidências de Moody eram falhas, tanto lógica quanto empiricamente. O psicólogo James Alcock acusou Moody de ignorar toda a literatura científica sobre experiências alucinatórias. O filósofo Paul Kurtz disse que Moody não tinha nenhuma análise estatística, apenas histórias, e colegas de universidade começaram a se distanciar dele, preocupados que a associação prejudicaria suas próprias carreiras. Moody se viu cada vez mais isolado, mas ele não parou, porque sabia que havia algo real acontecendo, algo que a ciência convencional não conseguia explicar, mas também não conseguia refutar. Em 1986, Moody fez uma descoberta que mudaria tudo. Ele estava visitando seu amigo William Rowe, um parapsicólogo respeitado. E Rowe mencionou algo interessante sobre espelhos. Nas tradições antigas, espelhos eram considerados portais para outras dimensões, ferramentas para se comunicar com os mortos. Os gregos antigos tinham um lugar chamado Psychomanteion, literalmente uma casa da alma, onde pessoas podiam ir para encontrar seus entes queridos falecidos. Moody ficou intrigado. Se as experiências de quase morte eram reais, se a consciência realmente sobrevivia à morte, seria possível criar uma forma de comunicação que não exigisse que alguém quase morresse. Ele decidiu descobrir. Na sua fazenda no Alabama, Moody construiu uma sala especial, um espaço pequeno, do tamanho de um closet grande, coberto com cortinas de veludo preto. No centro, uma cadeira confortável e na parede, um espelho grande, posicionado de forma que a pessoa sentada não pudesse ver seu próprio reflexo. A iluminação era mínima, apenas o suficiente para ver o espelho. Moody chamou isso de Psychomanteion e começou a conduzir experimentos. Os primeiros participantes eram pessoas cuidadosamente selecionadas, profissionais maduros, emocionalmente estáveis, articulados, curiosos. Antes de entrar na sala, eles passavam horas conversando com Moody sobre a pessoa falecida que esperavam encontrar. Compartilhavam memórias, emoções, arrependimentos, perguntas não respondidas. Depois de uma sessão de relaxamento, entravam no Psychomanteion e olhavam fixamente para o espelho. Por 30 minutos, 1 hora, às vezes mais, o que aconteceu. Surpreendeu até mesmo Moody. 50 a 80% dos participantes relataram experiências extraordinárias. Alguns viram figuras se formando no espelho, rostos que reconheciam, pessoas que haviam morrido anos ou décadas antes. Outros sentiram presenças, como se alguém estivesse na sala com eles, mesmo sabendo que estavam sozinhos. Alguns ouviram vozes, mensagens, respostas para perguntas que haviam carregado por anos, e em 25% dos casos, a experiência não aconteceu no Psychomanteion, aconteceu depois, geralmente dentro de 24 horas. Os participantes relatavam ter sonhos vívidos, ou visões enquanto estavam acordados, ou sensações de presença inexplicáveis. E quase todos, mesmo aqueles que não tiveram experiências diretas, relataram melhorias significativas no luto, na tristeza, na dor da perda. O Psychomanteion parecia funcionar como uma forma de terapia, uma forma de fechar ciclos, de dizer adeus, de encontrar paz. Mas é aqui que a história fica sombria. Quando Raymond Moody começou a falar publicamente sobre o Psychomanteion, as críticas se intensificaram. Isso não era mais apenas pesquisa acadêmica questionável. Isso era, na visão de muitos, loucura.
Um psiquiatra respeitado construindo uma sala de espelhos para falar com os mortos. A comunidade médica ficou horrorizada. Colegas que antes o toleravam, agora o evitavam completamente. E em 1993, aconteceu o impensável. A família de Raymond Moody, preocupada com seu estado mental, preocupada com sua reputação, preocupada com o que as pessoas estavam dizendo, conseguiu interná-lo em uma instituição psiquiátrica. Raymond Moody, o homem que havia dedicado sua vida a estudar a morte, trancado em um hospital. Por estudar a morte. Raymond Moody falou sobre isso em uma entrevista anos depois. Ele disse que foi uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Não apenas o confinamento, mas a traição, as pessoas mais próximas a ele, decidindo que ele havia enlouquecido, porque estava fazendo perguntas que ninguém deveria fazer, porque estava encontrando respostas que ninguém queria ouvir. Mas Raymond Moody não desistiu. Após sua liberação, ele continuou suas pesquisas, mais discretamente, mais cuidadosamente, mas nunca parando. E ao longo das décadas seguintes, ele fez uma descoberta que considerou ainda mais significativa do que as experiências de quase-morte. Experiências de morte compartilhada. O que é uma experiência de morte compartilhada? É quando alguém que não está morrendo tem uma experiência similar a uma EQM. Imagine isso. Você está sentado ao lado da cama de um ente querido que está partindo. E no momento da morte dele, você também tem uma experiência. Você sente como se estivesse deixando seu corpo. Você vê uma luz. Você sente uma presença. Você percebe algo que transcende a explicação normal. Isso é uma experiência de morte compartilhada. E por que isso é tão importante? Porque elimina a principal crítica contra as EQMs. Os céticos sempre disseram que as experiências de quase-morte são alucinações causadas por um cérebro morrendo, privação de oxigênio, reações químicas. Mas se alguém que não está morrendo, cujo cérebro está perfeitamente saudável, tem a mesma experiência. Como explicar isso? Raymond Moody coletou centenas desses casos. Enfermeiras que viram a sala de hospital se transformar no momento da morte de um paciente. Familiares que sentiram a alma do ente querido partindo e foram junto, por um breve momento. Médicos que descreveram experiências que não conseguiam explicar. E todos eles, sem exceção, disseram a mesma coisa. Não foi uma alucinação. Foi mais real do que a realidade normal. Em 2023, após quase 50 anos de pesquisa, Raymond Moody finalmente publicou o que considera sua obra definitiva, Proof of Life After Life. Prova de que a alma transcende o corpo físico. E neste livro, ele apresenta 7 motivos que considera provas, além de dúvida razoável, de que a alma transcende o corpo físico. Deixe-me compartilhar esses 7 motivos com você. O primeiro motivo: experiências fora do corpo. Pessoas em EQMs frequentemente relatam ter visto coisas que não poderiam ter visto de onde seus corpos estavam. Detalhes sobre o que os médicos estavam fazendo. Conversas em outras salas do hospital. Objetos que não podiam ver de sua posição. E quando verificados, muitos desses detalhes estavam corretos. Isso é chamado de percepção verídica. E é extremamente difícil de explicar se a consciência estava apenas no cérebro. O segundo motivo: experiências precognitivas. Casos onde uma pessoa saudável, sem motivo aparente, teve uma visão ou sensação de um ente querido morrendo, e depois descobriu que essa pessoa realmente havia morrido naquele exato momento.
a quilômetros de distância. Como explicar isso? Se a consciência é apenas atividade cerebral, como uma pessoa pode perceber a morte de outra à distância? O terceiro motivo, a luz transformadora. Milhões de pessoas em todo o mundo descrevem encontrar uma luz durante suas EQMs. Mas não é apenas uma luz brilhante. É uma luz que parece viva, consciente, amorosa. Uma luz que transmite conhecimento, paz, aceitação incondicional. E as pessoas que encontram essa luz voltam transformadas. Não importa qual era sua religião antes, ou se não tinham nenhuma. Todas descrevem uma experiência notavelmente similar. O quarto motivo, lucidez terminal. Este é um fenômeno extraordinário que a ciência ainda não consegue explicar. Pacientes com demência avançada, que não reconhecem seus próprios filhos há anos, que mal conseguem falar ou se mover, de repente, horas ou dias antes da morte, recuperam completamente a lucidez. Conversam normalmente, reconhecem todos, compartilham memórias, dizem adeus e depois partem. Se a consciência é apenas o cérebro, e o cérebro está gravemente danificado pela demência. De onde vem essa lucidez? Como um cérebro destruído pode de repente funcionar perfeitamente? A menos que a consciência não esteja no cérebro. E o quinto motivo, musas espontâneas, curas e habilidades. Alguns sobreviventes de EQM voltam com habilidades que não tinham antes. Habilidades musicais, artísticas, matemáticas, conhecimentos que não poderiam ter adquirido. E, em alguns casos, curas físicas inexplicáveis, doenças terminais que desapareceram após a experiência. Como explicar isso? O sexto motivo, luz, névoa e música. Pessoas presentes no momento da morte de outros. Frequentemente relatam fenômenos estranhos, uma luz que parece envolver o moribundo, uma névoa que sobe do corpo no momento da morte. Sons, música, vozes, testemunhados não apenas por uma pessoa, mas às vezes por todos na sala. Experiências compartilhadas, coletivas, difíceis de descartar como alucinação individual. E o sétimo motivo, o psicomanteon. Os experimentos de Raymond Moody com o espelho. 50 a 80% dos participantes tendo experiências. Muitos deles céticos antes de entrar. Muitos deles cientistas, médicos, profissionais racionais, saindo completamente convencidos de que haviam tido contato com algo além da explicação comum, algo que desafiava a ciência. Agora, você pode estar pensando, tudo isso é muito interessante. Mas por que Raymond Moody demorou 50 anos para revelar tudo isso? A resposta é complexa, bem mais do que se imagina. Parte disso foi medo. Um medo paralisante. Medo de mais ridicularização, mais ostracismo, mais internações, o pavor de reviver aquele pesadelo. Parte foi cautela científica, a busca incessante pela verdade. Moody queria ter absoluta certeza, antes de fazer afirmações definitivas, antes de se comprometer totalmente. E parte foi o próprio Raymond Moody, a sua própria jornada interna. Ele era, até recentemente, um cético, um homem que questionava tudo. Sim, o homem que cunhou o termo experiência de quase morte, EQM, que escreveu o livro mais famoso sobre o assunto. Era um cético, uma contradição aparente. Ele dizia que não tinha prova, apenas evidências. Um abismo entre a fé e a comprovação. Que a vida após a morte era uma questão filosófica e religiosa, não científica. Era um debate milenar. Mas algo mudou.
um ponto de inflexão. No livro The Last Laugh, de 1999, Moody até zombou da forma como seu trabalho havia sido sensacionalizado. Uma amarga ironia. Ele culpou os editores por exagerarem suas descobertas, por distorcerem suas palavras. Disse que nunca havia afirmado ter prova de vida após a morte. Uma defesa contra o fanatismo. Apenas que havia coletado relatos fascinantes que mereciam investigação. Um convite à exploração. Mas em 2023, sua posição mudou radicalmente. Uma reviravolta surpreendente. O que aconteceu? O que o fez mudar de ideia? Moody diz que foi convencido por médicos. Um testemunho irrefutável. Não por pacientes, não por pessoas comuns, mas por colegas médicos, cientistas, pessoas com treinamento rigoroso para serem céticas, que vieram até ele com suas próprias experiências, relatos de primeira mão, experiências de quase morte, experiências de morte compartilhada, vivências inexplicáveis, e que disseram: eu sei o que vi, eu sei o que experimentei, e não há explicação neurológica. Eu não desafio a ciência. Quando médicos começaram a relatar essas experiências, quando cientistas começaram a admitir que não conseguiam explicar o que haviam vivido. Um terremoto no mundo acadêmico. Moody percebeu que algo estava mudando, que uma nova compreensão estava surgindo. O paradigma estava se movendo. Um deslocamento inevitável. Há outro aspecto da vida de Moody que poucas pessoas conhecem. Um segredo guardado a 7 chaves. Ele afirma ter tido sua própria experiência de quase morte. Uma revelação íntima. Ele não fala muito sobre isso publicamente. Um silêncio eloquente. Mas admite que a experiência influenciou profundamente sua pesquisa. Um catalisador pessoal. E ele afirma algo ainda mais controverso, algo que desafia as fronteiras da crença, que através de regressão a vidas passadas, ele descobriu que teve 9 vidas anteriores. 9, um ciclo de reencarnações. Isso é algo que a maioria dos cientistas ridicularizaria, um conceito inaceitável para a ciência. Mas Moody não parece se importar mais com o que os cientistas pensam. Uma libertação, após 50 anos, após ser internado, após perder colegas e amigos, uma jornada árdua. Ele decidiu que a verdade é mais importante do que a aprovação. Uma escolha corajosa, uma coisa que Moody sempre enfatizou, com insistência, é que as experiências de quase morte não dependem de religião. Uma característica universal. Ele viajou para a China, Índia, Japão, Rússia, África, Américas, um explorador da alma humana, e em todos os lugares, pessoas descreviam as mesmas experiências básicas, um padrão consistente, o túnel, a luz, os encontros com falecidos, a revisão da vida, a transformação, elementos recorrentes. As imagens religiosas eram diferentes, adaptadas a cada cultura. Cristãos viam Jesus, hindus viam suas divindades, budistas viam Buda, uma interpretação individual. Mas a estrutura da experiência era idêntica, um núcleo comum. Isso sugere que há algo universal acontecendo. Uma conexão profunda, algo que transcende cultura, religião, crença, uma realidade fundamental, algo fundamental sobre a natureza da consciência humana, um mistério a ser desvendado. Em 2025, algo histórico aconteceu, um marco importante. A IANDS, Associação Internacional para Estudos de Quase Morte, a organização mais respeitada do mundo nesta área, anunciou que sua conferência anual seria intitulada Uma Homenagem,
Life After Life, celebrando o jubileu de ouro dos estudos de quase-morte, um tributo ao pioneirismo. 50 anos desde que Moody publicou seu livro revolucionário, Um Legado Duradouro. 50 anos de pesquisa, de debates, de descobertas, um caminho percorrido, e Raymond Moody, aos 80 anos, foi homenageado como o pioneiro que iniciou tudo, o pai da EQM, o homem que foi ridicularizado, internado, ostracizado, uma trajetória de superação, agora celebrado por uma comunidade global de pesquisadores, um reconhecimento merecido. A ciência estava finalmente começando a alcançar o que ele sempre soube, a validar sua intuição. Moody participou de um debate histórico chamado Death is Not Final, um confronto de ideias. A morte não é final, uma afirmação audaciosa. Do seu lado estavam pesquisadores que acreditavam na sobrevivência da consciência, defensores da vida após a morte. Do outro lado, céticos determinados a provar que tudo podia ser explicado pelo cérebro. Materialistas convictos. O neurologista Eben Alexander, autor de A Prova do Céu, compartilhou sua própria experiência de quase-morte, um testemunho impactante. Um neurocirurgião de Harvard, formado em ceticismo científico, que teve uma experiência que mudou tudo o que ele acreditava. Uma conversão radical. E os céticos, com todos os seus argumentos neurológicos, não conseguiram explicar o que Alexander havia experimentado. Uma lacuna no conhecimento. Não conseguiram explicar como ele teve experiências complexas enquanto seu neocórtex estava completamente desligado. Um enigma persistente. Não conseguiram explicar como ele sabia detalhes que não tinha como saber. Um mistério inexplicável. O debate não terminou com um vencedor claro. Um impasse. Mas algo ficou evidente. Uma constatação importante. A ciência convencional não tinha todas as respostas. Uma admissão necessária. Outro aspecto fascinante que Moody documentou ao longo das décadas. Uma observação consistente. As transformações permanentes que acontecem após uma experiência de quase-morte. Um efeito profundo. Não são apenas relatos de luz e paz. Não é apenas uma experiência momentânea. São mudanças fundamentais na personalidade, nos valores, na forma de viver, uma reconfiguração completa. Pessoas que eram materialistas se tornam espirituais. Uma nova perspectiva. Pessoas que temiam a morte perdem completamente esse medo. Uma libertação do pavor. Pessoas que eram egoístas se tornam compassivas. Uma mudança de foco. E essas mudanças não são temporárias. Um impacto duradouro. Elas duram décadas, até o fim da vida. Uma transformação permanente. Se a experiência fosse apenas uma alucinação, por que causaria transformações tão profundas e permanentes? Uma questão crucial. Alucinações não mudam pessoas assim. Um argumento contundente. Mas encontros com algo real mudam radicalmente. Os céticos continuam oferecendo explicações, uma busca incessante por respostas. Privação de oxigênio, liberação de DMT, atividade cerebral anômala, teorias alternativas. E Moody sempre admitiu que essas explicações podiam estar parcialmente corretas. Uma mente aberta. Talvez o cérebro morrendo libere substâncias químicas. Uma possibilidade. Talvez haja atividade elétrica anômala. Uma consideração relevante. Mas isso não explica tudo. Um ponto crucial. Não explica as percepções verídicas. Pessoas vendo coisas que não podiam ver. Informações inexplicáveis.
não explica as experiências de morte compartilhada. Pessoas que não estão morrendo tendo a mesma experiência, uma conexão misteriosa. Não explica a lucidez terminal, cérebros destruídos funcionando perfeitamente. Um fenômeno intrigante. Não explica as transformações permanentes. Pessoas que voltam fundamentalmente mudadas. Um impacto inegável. A ciência tem pedaços da resposta, mas não o quadro completo. A busca continua. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo que Moody aprendeu. A grande lição. A morte não é o que pensamos, uma nova visão. Não é um fim abrupto, uma extinção total, um apagar de luzes, uma mudança de perspectiva. É uma transição, um portal, uma porta, não uma parede, uma passagem. E milhões de pessoas que passaram por essa porta e voltaram para nos contar. Eles estão nos contando a mesma história. Existe algo do outro lado, algo belíssimo, algo profundamente amoroso, algo que nos aguarda de braços abertos. Raymond Moody, hoje, já ultrapassou a marca dos 80 anos. 5 décadas inteiras dedicadas ao estudo incansável da morte. E depois de tudo o que presenciou, tudo o que escutou atentamente, tudo o que vivenciou em primeira mão, ele não tem mais medo de se despedir, de partir, porque ele sabe, com a certeza que só a experiência pode trazer, que a morte não é o ponto final. E essa, talvez, seja a revelação mais crucial, a mais transformadora de todas. Você acaba de acompanhar relatos que Raymond Moody manteve em segredo por décadas, as descobertas que quase o levaram à ruína pessoal, mas que finalmente estão encontrando respaldo e validação. Ao clicar no botão "Valeu demais" aqui embaixo, você se torna um apoiador da disseminação dessa verdade essencial. Cada gesto, cada contribuição é um passo a mais para levar essa mensagem a corações que anseiam por ela. Pessoas que perderam seus entes queridos e buscam consolo. Pessoas que encaram a morte com angústia e apreensão. Pessoas que estão em busca de respostas que transcendam o tangível. No próximo vídeo, prepare-se para uma revelação ainda mais impactante. O que realmente acontece nos primeiros minutos após a morte. Os relatos mais detalhados e minuciosos de indivíduos que estiveram clinicamente mortos por extensos períodos. O que testemunharam. O que sentiram profundamente. Quais lições preciosas aprenderam. E o motivo. O porquê de terem retornado. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. E em breve também, mergulharemos em um tema que vocês tanto pedem. Os objetos que, de alguma forma, podem reter almas. O que você guarda como lembrança de um ente querido que partiu? E de que maneira isso pode impactar tanto você quanto a alma dele? Uma investigação profunda e sensível sobre os laços invisíveis que persistem além da morte. Agora, chegou a hora de ouvir você. Já vivenciou alguma experiência que desafia a explicação racional? Uma sensação inexplicável de presença. Um sonho intensamente real com alguém que já se foi. Um instante fugaz, onde sentiu com toda a força do seu ser que existe algo maior. Compartilhe agora nos comentários. Sua vivência pode iluminar o caminho de outros que buscam respostas. Agradeço de coração por ter chegado até aqui. Raymond Moody consagrou 50 anos de sua vida a uma única e persistente pergunta. O que acontece? Exatamente. Quando morremos. Ele foi alvo de escárnio. Sofreu o peso do ostracismo. Foi injustamente internado, mas jamais desistiu.
porque ele sabia, em seu íntimo, que a resposta era de vital importância, que as pessoas precisavam, mereciam saber, que a verdade, mesmo quando desconcertante e desafiadora, clama para ser revelada. A alma transcende o corpo físico. E essa constatação transforma tudo. Até o nosso próximo encontro.